Vambora falar de saúde no programa de hoje. Itatiaia Saúde. Pois é, no Itatiaia Saúde de hoje vamos falar sobre o autismo. Afinal, estamos em Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. E hoje no Itatiaia Saúde vamos falar de autismo, de comorbidades, de diagnóstico, de tratamento. E para nos ajudar nesse papo, eu converso agora com o Dr. Igor Loureiro, que atua nessa área de diagnóstico, tratamento do transtorno do espectro do autismo. Doutor, seja bem-vindo a Itatiaia mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. A última vez foi incrível, todo o conhecimento que a gente passou e conversou aqui sobre o autismo, e ainda mais nesse mês, que é o mês de conscientização do autismo. Então, o objetivo é conscientizarmos e levarmos mais conhecimento para as pessoas. É legal demais. Doutor, eu estava aqui nos bastidores conversando com o doutor e eu fiz uma pergunta direta para ele, assim, pô, quando eu era criança pequena lá em Passatempo, não tinha essa quantidade de diagnóstico de autismo. Eu olho para trás, doutor, e aí é percepção de leigo, tá? Eu olho pra trás e falo, pô, aquele amigo meu que estudava comigo, ele deve ter alguma coisa do espectro autista. Aquela outra lá que não gostava de que encostasse, que era mais reservada, deve que tinha alguma... Mas a gente não tinha acesso ao diagnóstico, né? Hoje em dia, a gente tem mais diagnóstico de autismo, né? Inclusive tem um espectro, quando a gente fala espectro, é porque tem uma linha, né? Que vai graus, eu acredito que deve ser mais ou menos nesse sentido. E aí... Enfim, hoje em dia a gente está tendo mais diagnóstico porque as pessoas têm mais acesso à saúde, ou a gente tem muito erro de diagnóstico nessa aí, doutor? Então, acontecem as duas coisas dentro disso. Existem alguns erros, mas eu vejo na minha atuação que de fato está tendo um aumento do número de diagnósticos e de fato está aumentando o número de casos. E temos algumas explicações para isso. Tá. Mais pessoas que sabem sobre o assunto, mais profissionais, os leigos, os pais têm acesso a essas informações. Também tivemos algumas mudanças da parte ambiental, né, ao longo dos anos, então temos várias explicações para esse aumento do número de casos. Agora, eu queria, doutor Igor, eu ouvi o senhor falar que agora tem uma consciência maior a respeito da questão do autismo. E eu raciocinei aqui muito rapidamente, e também como leigo, como o Júnior também já colocou, aumentou ou a ciência que hoje fornece ferramentas capazes de identificar mais? É uma excelente pergunta e é a pergunta que nós estamos descobrindo, né? Porque já tinha o autismo desde sempre, desde o início da humanidade, e isso não tinha nome. Agora tem o nome de autismo. Então, como você disse, também na minha época, não lembro de outros colegas que tinham o diagnóstico de autismo. E hoje a gente está com a estimativa estatística de 1 a cada 36. Na década de 80, tinha uma estatística de 1 a cada 10 mil pessoas. Hoje é 1 para 36. Existe uma estimativa de que o próximo consenso vai para 1 para 22 casos. Então, teve um aumento desse diagnóstico, mas essas pessoas já existiam. Mais do que prova disso é que eu tenho vários pacientes que são adultos autistas. Eu tenho paciente... Que agora tiveram o diagnóstico. Eu tenho uma paciente que é o caso que é uma maior idade de uma mulher com que eu dei o diagnóstico com 68 anos de idade. Agora, Imagina tanto que essas pessoas sofreram ao longo da vida sem diagnóstico. Exatamente. Agora, o autismo tem níveis, não é isso? Porque, inclusive, tem uma informação, me corrija se eu estiver errado, de que o Messi, por exemplo, tem um grau de autismo leve, que quase não se percebe. Procede essa informação? Eu também estava falando do espectro, né? É isso mesmo? São graus? O espectro diz mais em relação à diversidade das características do autismo. Porque o mesmo critério, quando a gente fala lá do diagnóstico de dificuldade na comunicação social, no comportamento social, a pessoa pode manifestar as características de formas diferentes. Por isso a dificuldade do diagnóstico em si. Falando do Messi, tem várias... Existe do jogador Messi, né? Vamos colocar assim, porque pega o sobrenome... exatamente. O jogador, ele foi... Tiveram várias discussões ao longo dos anos aí e teve um veredito aí do psiquiatra, do médico que acompanha a família de que ele não tem autismo.
Então Não chegaram tem. nesse consenso que ele não tem autismo. Agora, se é algo pra, né, algo íntimo de... Que não querem que passe também. Aí é um outro papo, mais né? complexo. Tem algumas perguntas que vão chegando aqui, doutor. Posso fazê-las? Claro. Porque eu acho que vai ajudando a conduzir o nosso papo com perguntas reais de quem está passando por isso. A Natália, ela mandou assim, ó, queria fazer uma pergunta pro doutor, Júnior. Minha filha tem 7 anos. Ela gosta muito de ficar no escuro, não brinca com 2 crianças, só com uma. Ou seja, ela não consegue interagir com 2 pessoas, com 2 crianças ao mesmo tempo. E não fica onde tem muito barulho, muitas pessoas, aglomeração. Eu devo me preocupar, doutor? Então, são características que chamam a atenção. Pegando desses dados, falaram de 3 características. Então, primeiro, relacionado a gostar de ficar no escuro e a hipersensibilidade ao barulho. Isso a gente fala lá dentro do critério B, que é padrões de comportamentos restritos e repetitivos. E aí inclui dentro disso a alteração de sensibilidade. O autista, ele recebe a sensibilidade no corpo de diversas formas, vai para o cérebro, ele processa essas informações de um jeito diferente. Por isso que tem sensibilidade que é para mais, outras sensibilidades para menos. Gostar de ficar no escuro? Provavelmente tem uma hipersensibilidade à parte luminosa. A outra questão é de brincar só com uma criança, não brinca com 2 ou mais, ou estar em locais com muitas pessoas, e isso está ligado à parte social. Existe uma dificuldade muito grande do autista em socializar com as outras pessoas. Então, são características diferentes. Pode estar ligado ao autismo? Pode. Pode não estar ligado ao autismo? Pode ser uma característica de personalidade? Pode ser algo relacionado a algum outro transtorno? Sim, por isso que depende da gente para dar um diagnóstico correto. Mas quando ela traz essas características da criança, são características, eu diria assim, olha, procura um médico, é legal dar uma olhada pelo menos. Com certeza. Tá. Tem que ter uma procura para entender a função desse comportamento. Por que ela faz isso? Se está ligado a algum transtorno ou a outras questões. Agora, o senhor falou sobre, por exemplo, não querer ficar em meio à multidão. A agorafobia, por exemplo, é um traço de autismo, não? Sim, fala-se muito. Muitos pacientes chegam para mim com esse diagnóstico de agorafobia ou de fobia social. Então, é uma característica. Por quê? O que a gente fala de autismo? Porque se for olhar, da última palestra que eu dei, eu comentei. A gente foi falando de várias características. Se for olhar, todos nós aqui já, eu já acho, eu tenho isso aqui. Eu tenho aquela outra coisa. Então, assim, se for olhar, todo mundo tem autismo? Então, não. deixa eu fazer uma consulta, então. Eu, por exemplo, eu vou no supermercado, eu não pego número ímpar. Sim. Se eu vou pegar maçã, tem que ser tipo 6 ou 8. Eu não pego 7 nem 9. Isso é mania, tinha que contar com o tempo. Isso é toque. O toque também seria um espectro, não? Então. Porque eu até já disse, eu tenho um toque, não é possível. Isso é bem interessante, porque assim, você tem esse padrão de comportamento desse gosto. Isso pode ser o seu gosto, ou isso pode ser uma rigidez que, por exemplo, em alguns casos, tem pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas de um padrão ali certinho, que pode estar relacionado ao autismo, outras questões relacionadas ao toque, da parte compulsiva. Ou pode ser o seu gosto mesmo. Você gosta de fazer isso. O que muda, isso é muito, muito, muito importante. O que muda é o quanto isso atrapalha no seu dia a dia. O quanto isso te causa sofrimento e te causa prejuízo. Se isso tá te prejudicando, tá causando sofrimento, aí você tem que investigar para entender. A única coisa que me incomoda, eu vou pegar mamão. Vou pegar 8 frutas. Aí eu pego até a 7ª. Aí a 8, toda que eu pego tá com problema. Eu custo achar a 8ª. Tem que tirar uma da sacola, né? Ô, Batista, tem áudio aí? Pessoas perguntando? Vamos manda primeiro aí pra gente ouvir. Boa tarde, Júnior. Obrigado por você estar tocando no assunto que eu vivo hoje em dia. Sou avó de uma criança de 3 anos, que é criada por mim e pelo pai dele. E temos muita dificuldade na área da saúde. Não tem um lugar adequado que você leve seu filho para fazer as terapias, que seja do SUS, por exemplo. Aí eu queria saber se em Belo Horizonte tem algum instituto, algum lugar que a gente pode estar levando a criança para ser atendida nas necessidades de um autista? E aí, doutor, a gente tem um ambiente do SUS para essa área do autismo ou não? Sim, a questão de saúde pública relacionada ao autismo é muito complexa e principalmente no SUS é algo muito difícil. Nós temos algumas ONGs aqui em Belo Horizonte
que faz esse auxílio que você consegue encontrar pesquisando tranquilamente. O grande problema existe, mas está muito longe da proporção em relação à quantidade de casos, de quantidade de pessoas que precisam desse auxílio. Então, ainda temos muito que ir melhorando nisso, tanto do SUS e também na saúde suplementar. Dos planos de saúde também temos muitas dificuldades para dar o que é de direito ali da pessoa com autismo. Agora, o autismo é tratado com medicação ou é só acompanhamento mesmo? É coisa mais de uma terapia, uma coisa assim? Excelente pergunta. E isso é o que mais me indagam. Usa remédio para o autismo? A gente tem, simplificando, temos 3 indicações de usar medicamento no autismo. Em questão de agressividade, então daquela criança ou mesmo do adulto, que bate nas outras pessoas ou se bate. Outra questão, agitação psicomotora, então aquela criança que é extremamente agitada, que entraria aqui no estúdio e mexe no negócio e corre ali, mexe no outro. Então assim, a criança é agitada por si só. Toda criança é agitada, faz parte. E tem que tomar cuidado com isso, né? Porque as crianças são agitadas, né? Senão agora tudo, né? Seria um hiperativismo no caso. Aí existe, por exemplo, pode ter a hiperatividade no autismo. Pode ter hiperatividade no TDAH, mas assim, quando existe uma agitação muito grande no autismo, de uma forma muito intensa, que causa prejuízo, que é o que eu falei pra vocês, é outra indicação. E por último, a rigidez. Quando as coisas têm que ser exatamente daquela forma, por exemplo, tem um hiperfoco muito grande em, por exemplo, do autista adulto, tem um hiperfoco muito grande no trabalho dele. E aquilo que tá gerando um prejuízo, porque ele não come, ele não socializa, ele não vai ao banheiro. Ele só fica ali no trabalho. Fica ali, tá prejudicando muito. Então, são as 3 indicações. Agitação muito intensa, agressividade e rigidez. Ô, doutor, tem mais perguntas que estão chegando aqui. A Kátia que mandou essa mensagem. Falou que tem um filho de 14 anos, ele já faz terapia, já tem algum tempo. E a psicóloga está sustentando que ele tem autismo. E pelo que eu estou entendendo aqui na pergunta dela, ela não está aceitando muito esse diagnóstico. Ela falou, sempre fui uma mãe muito atenta a essas coisas e nunca percebi. Se meu filho tem uma dificuldade com alimentação, é porque tem um paladar infantil. Isso seria um sinal que tem autismo, esse paladar mais infantil, ou não? Um abraço a todos. Obrigado pela pergunta. Você entendeu, doutor, mais ou menos o que ela está querendo dizer? Sim. A psicóloga está falando que ela tem, mas a única característica que ela vê é esse paladar mais infantil do adolescente lá dela. Isso aí nós estamos falando da seletividade alimentar. A seletividade alimentar está envolvida em várias questões. Ela pode ser uma característica lá que eu falei das alterações de sensibilidade, né? Que a gente comentou, som, de luzes, pode ter também em relação ao paladar, ao cheiro, que está influenciado nesse contexto de seletividade alimentar. Pode ser do autismo? Pode ser, mas tem várias coisas que geram seletividade alimentar. O TDAH pode ter seletividade alimentar, ou pode ser que a pessoa simplesmente tenha essa característica dessa alteração de sensibilidade que é dela, mas não necessariamente tá ligado com um transtorno. Pra gente falar de autismo, tem que estar preenchendo todos esses critérios de alteração de sensibilidade, de alteração social, de padrões. Então tem que ter todo esse contexto. Ô doutor, o tempo no rádio passa rápido demais, esse assunto é importantíssimo, mas eu quero te convidar mais vezes pra vir aqui pra gente falar desse assunto. Mas uma pergunta eu não queria deixar de fazer. Eu tô com uma criança de 2 anos lá em casa e tenho agora o José de 4 meses. Tem a Clara de quase 2 anos e o José de 4 meses. Eles são crianças completamente diferentes, né? Primeiro, a Clara é muito agitada e brinca e pula e desde pequenininha chorava e não gostava de dormir e tal. O José já é muito tranquilo. O José era uma tranquilidade. Ele acorda, não chora, depois que você vai lá já tá acordado, tem um tempo e tal. Eu tô trazendo características de cada um, que não me chamaram a atenção em nada. Uma criança é um pouco mais agitada, outra é menos agitada. Ponto final. Mas eu fico pensando no pai ou a mãe que tá ouvindo esse papo nosso agora e fala assim, o que eu consigo observar no meu filho agora, no início da vida dele, com 4 meses, com 1 ano, com 2 anos, que pode me indicar a presença do autismo? Entende o que eu tô querendo dizer? Só consegue falar com os pais, olha, observa isso, se tiver acontecendo isso, vá ao médico, vá a procurar um especialista no assunto. Tem alguns sinais ou não? Excelente, com certeza. O que eu falo pra vocês, primeiro parem para observar os seus filhos. O que eu vejo hoje em dia é que muitos pais
vivem a vida deles exclusivamente. Eu entendo que é muito trabalho, são muitas coisas, mas não param para observar. E muitas vezes o filho está tendo vários comportamentos e isso passa desapercebido. Então, primeira coisa, olhem para os seus filhos. E esse é o momento. E parem para pensar na vida dele, na felicidade dele, que isso é muito mais importante do que a sociedade fala sobre ele. E aí, o que vocês vão observar? Primeiro, observar a socialização. Meu filho interage com as outras crianças? Ele chega perto das outras crianças? Ele tem essa iniciativa? Como que ele chega? Ele se apresenta? Ele fica ali... Se ele ficar perto das outras crianças, ele consegue manter brincando com as outras crianças ou ele só está perto? Ele está atrasado na fala? Meu filho tem 2 anos. Ele fala em torno de 200 palavras? Já está formando frases simples? Se não, já atente, tem algo errado. Meu filho, qualquer barulho incomoda demais. Ele faz movimentos repetitivos com os dedos, com as mãos. Então... são várias dessas características e por isso que é importante vocês pais observarem dentro de casa isso e trazer pra gente. E através da nossa consulta, então através da minha consulta, eu analiso lá desde a gestação até o período de hoje com uma consulta prolongada para entender todas as características e dar o norte para vocês. Então quando vocês buscarem o profissional, não é para poder falar de diagnóstico, é para falar, olha, meu filho tá tendo essas dificuldades, ele tá sofrendo por isso. Então nós estamos aqui para ajudá-lo. Vai ser tal diagnóstico ou outro? Aí é uma outra questão. Mas seguimos esse caminho. Entendi. Doutor, o pai, a mãe que estiver ouvindo a gente, quer conversar um pouco mais sobre esse assunto, quer marcar uma consulta, o senhor atende no Instituto Bernardo Guimarães, não é isso? Exatamente. Eu estou toda semana no Instituto Dr. Bernardo Guimarães. Nós temos lá tudo muito bem preparado, a sala... toda preparada em relação à iluminação, ao ambiente, à brinquedoteca, para melhor receber vocês. E vocês nos encontra através das redes sociais. Então tem o Instituto Dr. Bernardo Guimarães no Instagram, o meu também, Dr. Igor Loureiro, TEA, o meu canal no YouTube, Dr. Igor Loureiro, Autismo no Consultório, o site, enfim. Entre em contato com a gente se vocês querem saber mais sobre isso e ter uma consulta de qualidade, com tempo de qualidade, para nós irmos juntos. Bacana demais. Doutor Igor Loureiro, ele trabalha nessa área de diagnóstico e tratamento do autismo, que ainda é escasso aqui em Minas Gerais, né? Tem poucos profissionais que trabalham especializados nesse assunto, e o doutor Igor, nosso companheiro, de vez em quando aparece por aqui para trocar uma ideia com a gente e trazer informação, né? Não é para assustar os pais, né? Para os pais achar que o filho... Mas assim, se tem alguns sinais, é o caminho, né? De tentar levar um especialista para fazer um acompanhamento desde cedo. Doutor, obrigado, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez. Prazer, Vamos juntos, até mais.